Meus caros, o impacto negativo que Cyberpunk trouxe para a CD Projekt Red em termos de vendas e talvez até em questão de marca, foi gigantesco. O impacto realmente foi crítico, porque a empresa teve até que repensar na forma de divulgar os seus próximos jogos daqui para frente. E não só isso, a forma de desenvolver também os jogos também foi repensada. Fica aqui comigo que eu vou te contar mais detalhes sobre isso. Bom, aqui quem fala é o André. Se você curtiu este vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? A situação da empresa polonesa é a seguinte: o marketing que eles fizeram em cima de Cyberpunk começou muitos anos atrás, muito antes do lançamento do jogo, em dezembro de 2020. O primeiro anúncio, por assim dizer, do jogo foi feito lá no finalzinho de 2012, quando o The Witcher 3 ainda estava em desenvolvimento, né? Ou seja, 8 anos de hype foi criado em cima de Cyberpunk. A expectativa era muito grande. Enquanto que para The Witcher 3, a expectativa foi talvez menor em relação a Cyberpunk e o jogo teve um sucesso absoluto. The Witcher 3, inclusive, é um dos meus jogos favoritos. Não só da geração passada, mas assim, de todos os tempos. Com certeza ele é top 5. Talvez possa até dizer que é top 3 de meus jogos favoritos. Mas aí já é uma outra conversa. E tudo isso fez a empresa repensar na sua forma de fazer a publicidade dos seus jogos, o desenvolvimento dos seus jogos. Enfim, foi um impacto muito grande. Particularmente eu acho isso bem legal da parte da CD Projekt, porque eles estão reconhecendo o erro deles com o marketing, com o desenvolvimento do jogo, enfim, uma série de situações aí que a maioria das pessoas já conhecem, e esse efeito realmente foi muito negativo para eles. Então é muito maduro por parte da empresa reconhecer tudo isso, reconhecer todas as suas falhas e procurar melhorar daqui para frente. E isso faz com que a empresa continue sendo uma das mais queridas aí dos gamers, por ser uma empresa sempre muito ativa com a comunidade, ela sempre está presente com os gamers. Diferente de umas outras empresas aí, tipo a EA, né? Que só gosta de pegar o nosso dinheirinho suado, colocar no bolso e já era, não tem mais preocupação nenhuma com os fãs. É muito legal ver uma empresa que a gente tem uma certa admiração e tem um certo carinho por conta dos lançamentos que eles fazem, como é o caso da série The Witcher. Bom, e o que vai acontecer com a empresa daqui pra frente? Eles anunciaram que a partir do ano que vem, em 2022, a empresa pretende trabalhar em múltiplos jogos AAA e em expansões em paralelo. Para vocês terem uma ideia, atualmente eles focam seus esforços em um único grande jogo por vez. E agora a ideia é focar em pelo menos 2 títulos ou mais por vez e ter lançamentos mais regulares. Porque no caso da série The Witcher, os lançamentos feitos, né, entre um título e outro são muito espaçados, né? Tem pelo menos aí 4 anos de distância entre um e outro. E se contar de The Witcher 3 para Cyberpunk, são 5 anos. Então eu acredito que o propósito deles é encurtar esse tempo para pelo menos uns 2 ou 3 anos. Não sei se vai ser uma questão regular no sentido de lançar todo ano jogos novos, mas acredito que de 2 anos e meio, 3 anos e meio seja uma perspectiva muito boa, né? Diferente de 4 anos e meio, 5 ou 6. Diferente de lançar entre um título e outro a cada 5 anos. E tudo isso vai acontecer por quê? Porque recentemente a CD Projekt comprou um estúdio de desenvolvimento de jogos lá em Vancouver, no Canadá. E uma curiosidade bem legal sobre esse estúdio é que é o primeiro estúdio da empresa fora da Polônia. A empresa já tem outros estúdios de desenvolvimento ligados a ela, mas não fora do país. Todas elas são dentro da Polônia. Com relação, né, à publicidade, o que a empresa prometeu, né, no anúncio oficial deles é que eles pretendem diminuir o investimento em publicidade e de não cometer mais o mesmo erro que eles fizeram com Cyberpunk 2077, de fazer um anúncio tipo anos e anos antes do lançamento, que foi o caso de eles terem feito isso lá em 2012, quando nem The Witcher 3 tinha sido lançado ainda. Pra quem não lembra, The Witcher 3 foi lançado em 2015, então assim, eles se precipitaram muito com relação a isso, e isso trouxe um impacto talvez negativo que ninguém esperava, na real. Se o jogo fosse um fracasso, no sentido de não ter agradado por conta da história, ou talvez um bug ou outro ali que tivesse com o jogo, era uma coisa, as pessoas podiam estar desanimadas, mas quem não gostou de Cyberpunk por conta de todos os erros que vinham acontecendo e por tudo que estava acontecendo em volta da empresa, né, em relação a isso, acabou odiando o jogo. Tem gente que odeia Cyberpunk, ficou extremamente frustrado com isso, e muita gente que inclusive
adora The Witcher e que tava com muita expectativa em cima do jogo, não por ser algum jogo relacionado a The Witcher, porque são franquias completamente diferentes, mas por ter uma aposta muito grande, por ter uma confiança muito grande em cima da CD Projekt Red, confiando que eles pudessem trazer um título com uma proporção, ou né, alguma dimensão igual ou talvez até maior do que The Witcher 3 foi para a geração passada. E agora com essa mudança de estratégia, né, em relação ao marketing, eles vão investir menos no marketing e vão fazer anúncios mais próximos das datas dos lançamentos dos próximos jogos. Então, futuramente, eventualmente, quando sair algum novo jogo da empresa, eles vão fazer anúncios mais próximos das datas. Então, por exemplo, se sair um jogo em 2022, eles vão começar a fazer anúncio talvez esse ano. Ou então, saindo em 2023, eles façam um pequeno anúncio agora, sair um trailer agora, o que seja. 2 anos, né, 1 ano, 2 anos antes do lançamento, eu acho que é um tempo legal para você fazer um anúncio e criar uma certa expectativa. 8 anos de diferença é um exagero muito grande, é uma precipitação enorme, porque 8 anos de hype para chegar em 2020 e o jogo não corresponder às expectativas que todo mundo criou em cima disso durante esse período todo, dá para entender a frustração de todo mundo. Além disso, a empresa aproveitou para fazer anúncios bem legais sobre as duas franquias e que nada tem a ver, talvez especificamente com os consoles, mas sim numa expansão das duas franquias para outras mídias. Isso já aconteceu com The Witcher, porque né, a franquia já ganhou uma série na Netflix, que inclusive terá continuação, acredito que ainda em 2021. Cyberpunk pode seguir o mesmo caminho, de repente ter uma série ou ganhar um filme, uma animação, qualquer coisa do gênero. Talvez sejam esses os planos da CD Projekt para expandir os universos e de repente atrair mais pessoas para jogar tanto The Witcher como Cyberpunk, ou só de repente trazer novos conceitos para quem é fã de uma franquia ou outra, enfim. Acredito que é uma aposta bem interessante por parte deles, expandir o universo de ambos os casos. The Witcher, no meu caso, é o universo que mais me agrada, então eu gostaria muito de ver outras coisas de The Witcher, né? Talvez, claro, continuação da série, isso é o que eu mais gostaria de ver, porque eu adorei assistir a série The Witcher na Netflix. De repente algum filme, spin-offs, ou animações, ou qualquer coisa que seja, ia ser bem bacana. Talvez mais livros, mais histórias, quadrinhos, qualquer coisa do gênero. Acho que tudo se for bem feito e tiver tudo relacionado ao universo de The Witcher e fizer sentido com a proposta da história e tudo, eu acho que tudo acaba sendo bem-vindo para quem é fã. Eles também disseram que vão focar em elementos online para os seus jogos, mas sem deixar, né, de lado a questão deles de produzir RPGs com foco em histórias de impacto. Cyberpunk, apesar de tudo, tem uma história muito bacana, é um jogo muito bem feito em termos de história. Pra mim, o maior defeito de Cyberpunk tá justamente na parte de jogabilidade, dos bugs, que enfim, isso atrapalhou muita coisa. Mas se você pegar o plot, né, de Cyberpunk, é muito legal, é muito divertido jogar. E The Witcher, então, né, nem se fala. É uma franquia que dispensa qualquer comentário. Então, eventualmente, eles podem estar trazendo alguns elementos online. Acredito que pra The Witcher 3 não tenha mais sentido fazer, mas pra Cyberpunk sim, porque é um lançamento recente. E para jogos futuros, eles vão focar ainda mais os seus esforços para elementos online. Então, vamos aguardar aí para ver o que acontece e o que eles trazem pra gente aí de novidade em relação a isso. E por último, um anúncio bem bacana feito por eles, né? Isso tudo através do Twitter que eu dei caçando. Em 2021, inclusive vai estar aí a foto para vocês. Eles fizeram um anúncio duplo, né, sobre alguns lançamentos ou alguns anúncios que eles pretendem fazer a respeito das franquias de The Witcher e Cyberpunk. E como vocês podem ver aqui, para Cyberpunk, eles estão prometendo ainda este ano patches e updates. Então, muito provavelmente, eles vão continuar ainda nesse lance de corrigir os bugs, né, e todos os problemas do jogo ao longo do ano. Neste caso, eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles, mas é muito bom ver, assim, de uma forma bem clara, que eles estão comprometidos a melhorar a experiência das pessoas em relação ao jogo. Eles vão lançar também DLCs gratuitas, né? E tem até uma observação ali dizendo que são pequenos conteúdos adicionais. Então, de repente, pode ser algumas quests pequenas ou skins, coisas do gênero. Eles não estão prometendo uma DLC grande em si. Para efeito de comparação, eles não pretendem ainda lançar uma DLC como foi Hearts of Stone e Bloodwine para The Witcher 3. Então, são conteúdos menores e que sempre são bem-vindos aí, conteúdos adicionais, que mostra aí que o jogo tá ainda em atividade, né? Eles estão querendo investir um pouco em
Cyberpunk, além, né, de ficar só corrigindo problemas. E por último, né, estão prometendo uma atualização específica para os consoles da nova geração, o que é bacana, porque até então eles só lançaram aí um patch de melhorias de gráfico, e enfim, não tem nenhuma atualização, um patch específico para a nova geração, para corrigir bugs, etc. Tudo depende ainda de como os patches ocorrem na geração anterior, para que melhore ainda mais a experiência do usuário no PlayStation 5 e, enfim, nos Xbox novos, tanto o X quanto o S. Já para The Witcher, tem o lançamento de um novo jogo, que é The Witcher Monster Slayer. Não é um jogo para consoles, é um jogo mobile, e é um jogo que é no estilo Pokémon GO. Você vai ter que sair pela rua para encontrar os monstros, para derrotar eles e tudo mais. Não tem tantos detalhes ainda sobre o jogo, tá? Eles ainda também não deram a data de lançamento. O trailer de lançamento oficial que foi feito, se não me engano, em agosto do ano passado, mostrava um pouco da jogabilidade do game, mas não deram tantas informações a respeito. O que só tudo deixou a entender é que vai ser no formato, né, de Pokémon GO. Acredito que possa ser também um sucesso da franquia, mas não tem nada a ver com o jogo para console e tudo, o que é uma pena ainda, porque a gente que gostaria de ver aí talvez um The Witcher 4, embora eles já disseram que não vai ter um The Witcher 4 ou histórias parecidas com o Geralt, né, como o principal, mas de repente pode mudar de ideia, né? Então, foi uma esperança que a gente criou aí nesse meio tempo e que só foi um pouco de frustração, né? Mas vamos aguardar, vamos ver ainda o que a empresa nos reserva com relação ao The Witcher. Também eles prometem uma atualização específica para a nova geração, tanto para PlayStation 5 quanto para Xbox Series S e X. E, isso aqui vai ser incrível, porque com certeza vão ser melhorias gráficas, que eu acredito que é o que mais pode estar acontecendo mesmo. E, nossa, The Witcher 3 rodando liso nas novas gerações e com gráficos ainda melhorados, puta, deve ser um negócio incrível. Então, mesmo ainda não tendo nenhum dos consoles da nova geração, tô louco pra ver como é que vai ser esse resultado novo aí de lançamento, desse update para os novos consoles. E por último, e não menos importante, eles também prometem estar trabalhando em conteúdos adicionais para o Gwent. E até aqui sem muita novidade, porque o jogo, né, já vem recebendo atualizações, é um jogo online, ele tem, né, uma certa atenção da empresa, porque vem dando rentabilidade e também um retorno da comunidade, né, o Gwent vem crescendo bastante ao longo desse tempo. Mas fica aí então, né, o anúncio oficial deles, confirmando que vão desenvolver mais coisas para o game. Então é isso, galera, se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar seu like ou seu dislike, fica a critério de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder todos os vídeos que estão sendo lançados. Geralmente eu lanço uns 2-3 vídeos por semana, mas pode surgir aí alguns novos dependendo das notícias. Então fiquem ligados aqui. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, valeu e um grande abraço.